estratégias para gerenciar o fluxo de caixa da sua empresa. Sabe quando você está perdido e não faz ideia de para onde o seu dinheiro está indo? Ai, Letícia, pelo amor de Deus, socorro, eu já não sei mais o que eu faço nessa empresa. Porque, ó, do jeito que tá aí agora, se quebrar uma cadeira, eu tenho que chegar e sentar no chão. Eu não tenho dinheiro pra nada, chega a hora de pagar boleto, não tem dinheiro na conta, aí tem que pegar empréstimo, e aí daqui a pouco já tem mais boleto por cima, e aí nunca tem mercadoria, e meu Deus, tá um caos total. O que é que eu faço com essa empresa? Pronto! Hoje a gente vai falar de tudo o que você precisa fazer justamente para gerenciar o fluxo de caixa da sua empresa. E aí, empreendedores e empreendedoras, tudo encaixa por aí? Seja muito bem-vindo à Escola de Dono, o lugar onde você encontra inspiração, estratégias inteligentes e soluções práticas para o seu negócio. Hoje a gente vai falar sobre 6 estratégias práticas para você gerenciar o fluxo de caixa da sua empresa. Primeira estratégia, anote até o último cafezinho. E quando eu falo de anotar até o último cafezinho, eu estou falando da ideia de controlar tudo que entra e sai do seu negócio. Não existe controle financeiro se você só controla as despesas fixas ou o custo da sua mercadoria. Controle financeiro é de cabo a rabo. Ah, tomou um café na padaria, tem que controlar. Precisou imprimir alguma coisa fora do escritório porque a sua impressora estava quebrada, tem que controlar. Tudo tem que ser controlado. Cada centavo, tintim por tintim. É assim que a gente sabe exatamente o que está acontecendo dentro da sua empresa e tem informações confiáveis para poder fazer uma análise depois. Segunda estratégia, faça previsões financeiras. Isso mesmo, seja o mestre das previsões. Ativa ali a sua bola de cristal e comece a imaginar todos os cenários possíveis da sua empresa. Tá bom. Quando a gente fala de criar previsões, muita gente só fica imaginando cenários incríveis. Se a empresa dobrasse de faturamento, se triplicasse de faturamento, o que poderia fazer? Mas a gente também precisa se preparar para os cenários ruins. Então, justamente nessas previsões, a gente tem que imaginar, poxa, e se o faturamento da minha empresa dobrar? O que vai acontecer com todos os outros custos e despesas que eu tenho? Mas também, se o faturamento da minha empresa cair pela metade, como é que eu me encontro? O que eu preciso fazer nessa situação? São justamente essas previsões financeiras que ajudam a gente a se preparar, tanto para quando acontecer alguma coisa boa ou quando acontecer alguma coisa ruim. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Criando previsões financeiras, você vai ter uma máquina do tempo dentro da sua empresa. Terceira estratégia, negocie como um mestre das finanças. A ideia aqui é que você consiga negociar tanto com os seus fornecedores como com os seus clientes. Sim, gente, tem negociação com o cliente também. Fala de negociação, todo mundo só imagina entrar em contato com o fornecedor para pedir um prazo melhor ou então uma outra forma de pagamento que ajude a empresa a ter um respiro ali dentro do financeiro, mas a gente sempre se esquece da parte que o cliente também é um ponto importante dentro desse ciclo financeiro da nossa empresa. Ou seja, você pode até conseguir um prazo bem bacana com o fornecedor, mas se eventualmente o seu cliente só te paga muito depois, não adianta. Então tem que ter as duas pontas casadas. A gente vai tentar ter um prazo maior com o nosso fornecedor e ter cada vez um prazo menor com o nosso cliente. Essa diferença que tem no meio vai ser justamente o respiro da nossa empresa para que a gente tenha um caixa mais tranquilo. E como é que a gente faz isso? Bom, com o fornecedor a gente entra em contato justamente tentando essa negociação de formas de pagamento, prazos, e com o nosso cliente a gente tem que se utilizar de estratégias comerciais para fazer com que ele tenha o interesse de encurtar esse processo de pagamento. Ou seja, se na sua empresa costumam dividir muito em 10 vezes ou passar cheque para 30, 60, 90, 120, A few moments later. Se isso costuma acontecer, o que você pode fazer para que a pessoa tenha o interesse de, não, agora eu vou parcelar só em 3 vezes ou então até pagar à vista? Esse tipo de estratégia precisa existir tanto para que você consiga continuar vendendo, mas sem se prejudicar no financeiro. As duas coisas andam junto. Quarta estratégia, faça um controle de estoque de dar orgulho no Sherlock Holmes. Então, a ideia aqui é que você saiba exatamente tudo que tem no seu estoque, de cabo a rabo, e que você tenha consciência de que tudo que tem lá, de fato, é o necessário, sem excessos e sem faltas. O excesso ele prejudica porque o nosso recurso vai estar ali alocado dentro do estoque. Era um valor que podia ser utilizado como capital de giro para sua empresa, mas está ali trancado, levando poeira.
E também, quando a gente tem um estoque menor do que a gente precisava, a gente se prejudica porque pode chegar um cliente procurando um produto e você deixa de realizar aquela venda porque não tinha estoque suficiente. E a gente sempre tem que lembrar que quando a gente deixa de fazer uma venda, não é só aquela venda que a gente perde, mas a gente pode acabar perdendo todas as outras, porque o cliente deixa de construir uma relação com a gente para construir uma relação com outra empresa. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! O controle de estoque vai servir para você saber tudo que você tem lá e conseguir fazer compras conscientes. Essas compras conscientes a gente puxa tanto para o lado do financeiro, de realmente eu preciso comprar isso agora? Realmente meu financeiro vai ter condição de arcar com todos esses custos que eu estou embutindo na minha operação? E também pela ótica de, será que de fato eu preciso desses produtos? Esses produtos vão ter saída na minha empresa? Então sempre casar a parte financeira com a parte comercial. Quinta estratégia, faça uma reserva de emergência. Sabe aquela história de que é melhor prevenir do que remediar? Pronto, é para isso que serve a reserva de emergência. Quando acontece uma emergência e a gente não está preparado para essa situação, o que vai acontecer? A gente vai prejudicar o fluxo de caixa daquele mês. Então, sempre que a gente tiver uma reserva de emergência, a gente ajuda o nosso fluxo de caixa a sobreviver dentro daquele mês. Por isso, tenha reserva de emergência e durma tranquilo, sabendo que a sua empresa vai estar protegida. O dia mais feliz da minha vida foi hoje. Sexta e última estratégia. Analise, ajuste e solte o contador de mágicas que existe dentro de você. Lembra que lá no início eu falei sobre controlar? A gente não controla só por controlar. É claro. O controle ele vai servir para que a gente tenha informações e essas informações vão produzir dados que serão analisados e adivinha só, a partir dessa análise é que a gente vai criar as estratégias. E são as estratégias que fazem o nosso negócio crescer. Então percebe que quando a gente fala que você precisa de controle para crescer, não é necessariamente da planilha do seu software, é de todo esse caminho que vai ser construído. Não adianta controlar de uma forma que depois você não vai conseguir analisar. É por isso muitas vezes que as pessoas se apegam fazendo controles em caderninho, em planilha e que depois não conseguem utilizar essas informações, porque apesar de ter o controle, esse controle não foi construído de uma forma que propiciasse uma análise. Então, todo o controle ele precisa ser construído para essa análise lá na frente servir para ajudar a fazer o seu negócio crescer. Então, a gente precisa analisar esse financeiro com frequência, fazer os ajustes necessários, identificando os padrões que existem e mantendo tudo em ordem para a gente ter um fluxo de caixa de dar inveja. Essas foram as 6 ideias para gerenciar o fluxo de caixa do seu negócio e finalmente tomar as rédeas do seu financeiro. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar com outros empreendedores. Também não se esquece de se inscrever aqui no canal para continuar recebendo todos esses conteúdos e ajudar a transformar a sua empresa.